O Duolingo é de graça. Você baixa, aprende e você não paga nada. E mesmo assim, em 2025, eles faturaram $1 bilhão com um produto gratuito. Então hoje eu tenho uma pergunta para você. Se você acha que dar conteúdo de graça aí nos seus canais vai prejudicar o seu negócio, esse vídeo eu tenho certeza vai mudar completamente a sua visão. Porque o Duolingo, ele prova que gratuito não é o problema. O problema é não ter um ecossistema certo por trás quando você dá o conteúdo de graça. Fica aqui comigo que a gente vai hoje decodificar isso camada por camada. E esse é um ecossistema que eu adorei. Meu nome é Ana Neves, eu sou especialista em metodologias e ecossistemas digitais. Eu já desenvolvi aí mais de 400 produtos em 17 países. E estou há mais de 10 anos no mercado. E quando eu fui estudar o Duolingo a fundo, aí no detalhe, eu reconheci ali uma estrutura que eu vivo ensinando, mas que a maioria dos especialistas faz completamente ao contrário. Hoje a gente vai ver exatamente isso, camada por camada, 5 camadas do ecossistema do Duolingo, que tem aí 3 componentes do DNA deles. E no final eu vou mostrar exatamente como que você aplica isso aí no seu modelo de negócio. Então, mesmo que você aí seja uma pessoa só, né? Um negócio de uma pessoa só, que tenha um produto só, começando agora e não sabendo exatamente o que fazer. Então, já anota aí, porque hoje vai ter muita coisa boa aqui, tá? Quando a gente fala do sistema do Duolingo, todo mundo pensa assim, app de idioma gratuito. Não foi isso que você pensou imediatamente? Mas aqui tá uma sacada. O produto do Duolingo não é o idioma. O idioma é a porta de entrada para todo o ecossistema. O produto deles é o ecossistema completo que existe em volta do idioma. Olha que interessante. Então deixa eu te mostrar como que esse ecossistema funciona. Vamos anotar esse diagrama aí. Primeira camada, o produto gratuito com anúncios. Então esse é o produto que todo mundo conhece, né? Você baixa, usa, não paga nada, né? Vai avançando aí no seu nível de inglês, de qualquer idioma, mas você vê o anúncio ali, né? Enquanto você tá vendo o anúncio, o Duolingo tá o quê? Faturando. Esse é o nível que hoje tem 128 milhões de usuários mensais. É a base de tudo. Qual que é a segunda camada? O Super Duolingo. Aqui você paga o quê? Uma assinatura. Sai o anúncio, né? Entra os benefícios ali, o coração infinito, o modo offline, progresso ilimitado. E é o que aqui? Esse é o mesmo produto, gente. A mesma coisa, só que sem a fricção. Anota essa informação. 76% vem da assinatura, não de anúncio, né? Para quem tá pensando nesse tipo de ecossistema. Terceira camada, o Duolingo Max. Aqui entra a inteligência artificial deles. Você tem aí o roleplay, que é uma conversa simulada com uma personagem ali, video call dele, né? Que é uma chamada de vídeo com uma professora virtual de IA. O uso disso custa o quê? $168 por ano. Mas não é só mais um app, é uma experiência de imersão completa com inteligência artificial, né? Quarta camada, o Duolingo Business, né? Que é uma empresa que contrata o Duolingo para treinar os seus funcionários em outros idiomas. Esse é um produto B2B em cima de uma base B2C. É a mesma coisa, mesmo produto, só que numa embalagem completamente diferente para um cliente completamente diferente. Quinta camada, a comunidade, né? Não é só uma comunidade qualquer, é a coruja do Duolingo lá, o Du, que virou um personagem viral nas redes sociais, né? Ele tem personalidade, tem humor, tem drama, né? Quando alguém esquece ali a lição do dia, o que acontece? Aquela coruja aparece, né? O Du aparece. Esse mascote, ele gerou mais engajamento orgânico que qualquer campanha paga que eles poderiam ter feito. 5 camadas. Gratuito com anúncios, o Super, o Max, o Business e a comunidade. Tudo conectado. Isso, gente, é um ecossistema. Então, presta atenção, porque a gente está aprendendo muito sobre ecossistema aqui nessa série. Beleza, e agora você deve estar pensando, né? Aquela pergunta que eu gosto. Mas o Duolingo tem milhões de usuários, né? Eu tenho 300 seguidores no Instagram e um curso que eu ainda nem lancei, na verdade, está aqui no plano das ideias. Então, o que isso tem a ver comigo? Como que eu posso aplicar isso? E aí, vamos lá, tudo a ver com você, senão não estaria aqui. Porque esse é um modelo que não depende de tamanho, ele depende de um princípio. E este é o princípio que você pode aplicar aí hoje no seu negócio, com o que você já tem agora, sem precisar de grandes eventos aqui, tá? Então, me acompanha pra gente extrair exatamente como que vai funcionar isso. Quando eu analiso um ecossistema, eu vou procurar o quê, né? Você já sabe, o DNA, o princípio que faz tudo isso funcionar junto. DNA é DNA.
E no Duolingo, esse DNA ele tem 3 componentes. Então vamos lá, papel e caneta na mão, que agora começa as tarefas. Qual que é o primeiro componente? O gratuito, que é o funil. Não é o produto menor. Essa é a virada de chave mais importante aqui desse vídeo inteiro, tá? Anota essa dica que ela é dica de ouro. A maioria dos especialistas, eles escondem o conteúdo com medo de dar mais conteúdo de graça, tem esse problema. O Duolingo dá tudo de graça. E ele usou esse conteúdo gratuito para gerar essa base de 128 milhões de usuários que confiam o quê? Suficiente para pagar. Então, o gratuito ele não compete com o pago. O gratuito ele alimenta o pago, sacou? Vamos lá. Segundo componente é a gamificação, como um sistema de hábito. Não é como diversão. É o Streak, o XP, ligas ali, a coruja, as 22 horas cobrando a lição, isso não é um confete, não é um enfeite, é uma engenharia comportamental. O que o Duolingo fez? Ele transformou o aprendizado, que é super difícil, né? Todo mundo sabe que é lento, que dá trabalho, em algo que as pessoas sentem falta quando não fazem, né? Até porque tem alguém te cobrando ali, que é aquela coruja. Então eles não vendem um curso solto de idiomas ou um curso eles vendem um hábito diário, que para aprender idioma é assim mesmo. Então o hábito é o produto mais valioso que existe no digital hoje, tá? Porque ele cria o quê? Uma recorrência. E recorrência faz as pessoas se conectarem. E o componente 3 é a IA como um upgrade, não como uma substituição. Isso é muito importante para quem está pensando em usar a inteligência artificial e ainda não sabe direito como fazer, tá? O Duolingo não jogou fora o produto original dele quando a IA chegou, né? Todo o povo se desesperando aqui. Eles fizeram o quê? Eles adicionaram uma camada em cima e o Duolingo Max, ele não substitui o Super. Ele criou um terceiro nível de acesso para quem quer mais. E assim eles transformaram uma ferramenta de custo, que é a IA, em uma fonte de receita nova. Isso pensando no ecossistema, não num produto. Que essa é a visão, é o pensamento, a linha de raciocínio que a gente tem que ter. 3 componentes, gratuito como um funil, gamificação como um hábito e upgrade como a IA como um upgrade. Esse é o DNA do Duolingo. Então vamos lá, agora vem a parte que você estava esperando, né? Como que você vai pegar tudo isso e vai colocar aí no seu negócio, no que você está pensando em desenvolver no digital. Primeiro passo, qual que é o seu produto gratuito? Não é o YouTube, não é o Instagram, esses são seus canais. Eu tô falando de um produto mesmo gratuito de verdade. Uma aula, um PDF, um livro, mas um diagnóstico, um mini curso, alguma coisa que você possa entregar gratuitamente. Algo que você entrega valor sem cobrar nada, porque sem entrada gratuita você não tem um funil, você tem uma vitrine fechada, né? O que adianta você ter uma vitrine fechada? Ninguém vai entrar ali no seu negócio. Segundo passo, você tem as camadas de acesso, igual o Duolingo tem no gratuito, tem gratuito, Super Max. Você precisa ter pelo menos 3 portas de entrada aí no seu ecossistema para que você possa avançar. A porta de graça, que apresenta você, a porta do produto principal, que você vai literalmente transformar o seu cliente, e a porta de acesso premium, que é uma experiência mais completa com você, né, com a sua presença. Então, se você só tem uma porta, você está perdendo cliente em todos os outros estágios da jornada do cliente, né? A gente já falou de jornada do cliente aí no episódio anterior aí do Thiago Nigo. Qual que é o terceiro passo depois disso? O que no seu negócio cria hábito? Isso é uma pergunta que a maioria dos especialistas não se faz, né? A gente tem que fazer de vez em quando. O Duolingo, ele não vende uma aula, ele vende uma rotina. E aí, qual que é o ritual que você pode criar em torno do seu produto que pode criar uma rotina? Um grupo que se reúne toda semana, um desafio diário, né? A gente vê um desafio aí, uma sequência de conteúdos que as pessoas esperam, né? Meio Netflix, aí, meio série. O hábito, gente, é o que transforma o comprador em fã, entendeu? Então isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Qual que é o quarto passo? Onde que a IA pode criar uma camada nova no que você já tem, não começar do zero. Pega o que você já tem e pensa o seguinte: o que ficaria melhor com inteligência artificial? Sei lá, um assistente virtual, uma correção automática, um feedback personalizado, uma simulação. O Duolingo Max, ele custou muito menos para desenvolver que um produto novo. Por quê? Porque a base ela já existia. Então pensa o seguinte, a base você já tem. Qual que é a sua base, né? A gente tem a tendência de achar que a gente precisa criar tudo zero, sempre, para crescer. E, na verdade, não precisa, tá? Duolingo é a prova do contrário.
Você pega tudo que já funciona e adiciona camadas, entendeu? Então pensa nisso. É um belo ecossistema pra gente modelar e não precisar ficar gastando mais energia do que o necessário. Então se esse vídeo mudou a forma como você vê o seu negócio digital hoje, deixa um like aqui, já compartilha, né? Porque é isso que vai fazer, ajudar essa série a chegar em mais especialistas aí que precisam dessa mesma visão. Então agora eu tenho uma pergunta bem específica aí para você. Qual que é o produto gratuito que você tem hoje? Você tem esse produto? Não tem? Ou tem, mas nunca pensou nele como um funil? Comenta aqui, porque dependendo da sua resposta, eu já posso te dizer, já consigo inclusive te dar o próximo passo do seu ecossistema, que é bem importante, né? Não adianta a gente querer fazer tudo uma vez só também, a gente tem que focar. Próximo episódio da série vai ser sobre um ecossistema que eu conheço por dentro, de perto, porque eu já fui sócia de quem construiu. Uma coisa é analisar de fora, outra coisa é você vivenciar tudo isso. Então ativa o sininho, porque você não pode perder. Alguém que você conhece bem e bastante, provavelmente é fã, tá bom? Te vejo lá.